Livro de Joel, capítulo 2, verso de 28. O Senhor diz ao seu povo: depois disso eu derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. O livro do profeta Joel, nós imaginamos que é um livro que derrama o derramamento do Espírito. Já vem à nossa mente isso. Mas na verdade ele é um livro que fala de arrependimento. É um livro que fala que nós venhamos a mudar a nossa mente, mudar o nosso jeito de viver, mudar o nosso jeito de congregar, mudar o nosso jeito de amar o próximo. O livro de Joel nos traz uma verdade absoluta, que nos faz entender que sempre prosperidade sem Deus é uma tragédia, é um erro. O mundo está sendo guiado pela sua própria cobiça, pela sua própria individualidade, pela sua própria ganância. Deus não criou o homem para que venha trabalhar sem concordância. Assim como uma formiga trabalha pelo formigueiro, assim como uma abelha trabalha pela colmeia, o cupim pelo cupinzeiro, mas o mundo está parecendo mais um enxame de gafanhotos, destruindo tudo que vem pela frente, deixando somente a seca para trás. Ele é o único inseto que trabalha individualmente, para si mesmo, chegando até mesmo um comer o outro. E é interessante que o livro de Joel nos diz assim, no capítulo 1: preste atenção, velhos, escute, povo de Judá, já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta? Em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu, que eles contem aos seus filhos e que eles falem sobre isso à geração seguinte. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. É interessante como o mundo está sendo guiado por essas coisas, pela ganância, pela sua própria individualidade, por aquilo que é o seu próprio estômago está pedindo, pela sua própria fome. Mas o homem que não tem a prosperidade em Deus, ele é como um gafanhoto, guiado pelo seu próprio estômago, andando e devorando um ao outro, devorando o que tem, devorando todas as coisas que vêm pela frente, comendo praticamente um ser humano ou outro. E é interessante que, graças a Deus, na Multiforme não tem isso, mas até mesmo dentro da igreja, fora da igreja e dentro da própria igreja brasileira e mundial, um querendo comer o outro. E Deus precisa trabalhar o coração do ser humano, precisa trabalhar o nosso coração. E é interessante que o livro de Joel nos relata que Deus enviou 4 tipos de praga, de gafanhoto destruindo toda a vegetação, a cultura, a agricultura, mas os que nos dá a entender que desde a primeira onda, que eles tentavam se erguer, até na 4ª onda, eles começaram a ficar tristes. É interessante que, desde a primeira praga, parece que dá a entender que os homens, os agricultores, eles semeavam novamente, viam a primeira praga, comia tudo, e o ser humano, o agricultor, ia lá, semeava de novo, nascia e vinha novamente os gafanhotos, comiam novamente, e assim vai até a 4ª praga. É interessante como Deus está mandando esta pandemia. Outro dia eu estava no meu trabalho, e a televisão fica assim, no alto, e no jornal estava escrito assim, que veio a 4ª onda nos Estados Unidos. E me chamou a atenção que foram 4 pragas, 4
tipos de gafanhotos diferentes que comeram a agricultura de Israel. E é interessante como Deus não está só mexendo dentro da igreja, mas também sim fora da igreja. Deus está falando através das circunstâncias, mas parece que o mundo não consegue entender. Parece que o mundo não consegue compreender. E Deus está enviando as pragas e o mundo não consegue se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso. Não consegue entender, compreender aquilo que Deus está falando. Porque talvez está ouvindo, mas não quer escutar. Talvez está vendo, mas não está querendo enxergar. Até que Deus levanta o profeta Joel, primeiro para falar com os velhos. Se eles tinham visto algo como esse nos dias do tempo deles, ou dos seus antepassados, depois para levar para os bêbados, que não somente estavam bêbados de vinho, mas também embebecidos por aquilo que eles tinham feito na sua vida, pelos seus bens materiais, por aquilo que eles conquistaram sem Deus, por aquilo que eles conseguiram conquistar sem a presença de Deus. Eles estavam talvez como Nabucodonosor, vendo e contemplando tudo aquilo que ele fez. Mas Deus vem trabalhando através de uma pandemia, para que o homem venha acordar, entender, compreender a vontade de Deus, para que nós não venhamos a trabalhar como um gafanhoto, para que o mundo não venha trabalhar como um gafanhoto, querendo um comer o outro, e devastando tudo, e na frente estão as pastagens, mas no fundo só fica o deserto, só fica seca, só fica destruição. Mas o mundo está olhando para isso, para tudo que está acontecendo, e não consegue se dobrar, não consegue fazer com que os seus joelhos venham se dobrar diante de Jesus. E eles falam também com os ébrios, com aqueles que estavam bêbados, e não somente com os velhos. É interessante que um bêbado, eu conheço alguns, que é viciado mesmo, chega na parte da manhã, ele está tremendo. Ele não consegue entender e compreender que a bebida está matando ele. Mas chega na parte da manhã, ele está louco, de vontade de beber. Ele está tremendo, com a vontade de beber aquela bebida forte, para que ele venha a estar estável. E assim são esses homens, o mundo, que não conseguem entender a vontade de Deus, porque a Bíblia nos diz que secou tanto, que até mesmo as vinhas se secaram, e não tinha mais bebida forte para eles tomarem. Aí eles ficaram sãos, mas quando eles estavam sãos, a sua dependência alcoólica era tanta, que eles estavam tremendo e não conseguiam ainda compreender a vontade de Deus, não conseguiam compreender aquilo que Deus estava falando através da pandemia. Mas no capítulo 2, no capítulo 1, verso 9, Joel é enviado até os sacerdotes e líderes da religião, porque eles davam a impressão de que eles estavam levando uma vida normalmente, e não estavam entendendo a gravidade do que estava acontecendo. E Joel chama o sacerdote para convocar o povo para clamar e buscar a Deus e se humilhar. É tão interessante este livro de Joel, que a seca foi tão grande, as coisas que aconteceram foi tão grande, os gafanhotos comeram tantas coisas que eles não tinham nem para oferecer ao sacerdote como oferta para Deus, e o culto foi interrompido. O culto foi interrompido, porque não tinha ofertas para levar até os sacerdotes, mas eles estavam levando a vida normalmente. Talvez os presbíteros, os missionários, os evangelistas, a nave da igreja, a igreja que busca a Deus,
estava levando a vida normalmente e nós não estávamos entendendo a gravidade daquilo que estava acontecendo. E Deus precisa levantar o profeta Joel para ir até os sacerdotes, ir até os presbíteros, para que eles viessem a convocar o povo, conclamar a Deus e começar a clamar ao Senhor, para que essa praga viesse a se parar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos meus altos céus e sararei a sua terra. Parece que a história vai se repetindo, ainda que nós saibamos que a história não é cíclica, mas sim linear, vai ter um fim. Mas as coisas vão se repetindo aos tempos para que nós venhamos a entender a vontade de Deus, a forma de Deus trabalhar, o propósito de Deus para a sua igreja, para cada um, para a nave da igreja, para os presbíteros, para os pastores, para os evangelistas, para os missionários, para a igreja em si, entender e compreender aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas talvez nós estamos agindo normalmente, as coisas vão se acontecendo, não interessa, vamos tentar de novo, vamos tentar colocar barreiras para atender o pessoal para o lado de fora, no comércio, vamos colocar 25% só dentro da igreja, vamos fazer as coisas conforme a OMS pediu, conforme o presidente pediu, conforme o STF pediu, mas nós não estamos entendendo a gravidade daquilo que está acontecendo novamente. É Deus chamando o povo para clamar, para buscar, para orar, para rasgar não somente as suas vestes, mas sim rasgar o seu coração diante de Deus. O que é que está acontecendo com a sua igreja? O que é que está acontecendo conosco? Não entendendo, não compreendendo a gravidade daquilo que está acontecendo. No capítulo 2, de verso 13, Joel diz que tem que ter essa busca em Deus, rasgando não somente as vestes, mas rasgando o coração no sentido de arrependimento real e verdadeiro. Eles tinham o costume de colocar pano de saco, rasgar as vestes, colocar pano de saco, mas Deus estava vendo que eles não estavam se arrependendo verdadeiramente, porque o juízo começa pela igreja. O juízo começa por mim, o juízo começa por você, o juízo começa pelos pastores, pelos evangelistas, presbíteros, missionários, pela nave da igreja, que ouve a palavra e começa a entender, mas que nós devemos começar a praticar a palavra. Somente ouvir a palavra e entender não adianta nada. É como um homem que olha e reflete o seu rosto no espelho, sai e já não consegue mais discernir, não consegue mais lembrar. Somente ouvir a palavra, entender a palavra. Talvez o evangelista Cláudio venha aqui, fala, pastor vem aqui, fala, e nós compreendemos e não entendemos a gravidade daquilo que está acontecendo. Quem é que não olha diante de Deus e fala: Deus, se esse vírus acontecer na minha vida, será que eu estou reto diante da Tua presença? Como é que eu estou diante da Tua presença? Porque Ele não está escolhendo mais velho, novo, até mesmo crianças, não está escolhendo mais ninguém. Então que nós venhamos a entender a gravidade daquilo que está acontecendo. No capítulo 2, de verso 28, a Bíblia nos relata que se o povo se arrepender, se humilhar e buscar a sua face, Ele vai sarar a nossa terra, e vai mandar o Espírito Santo para que eles mande uma prosperidade, primeiro espiritual e depois material. Nós vamos inverter aquilo que é a ordem dos valores, porque o mundo está com os valores totalmente mudados, invertendo totalmente, mas a igreja consegue entender e compreender que quando o Espírito Santo
entra dentro do nosso coração, nós temos a visão de Deus, e nós temos algumas prosperidades, nós começamos a entender e compreender aquilo que é o propósito de Deus colocar dinheiro na nossa mão, a prosperidade diante da nossa mão. E eu estou dizendo prosperidade material, porque existem vários tipos de prosperidade, não é somente material, não. Prosperidade espiritual, para que você venha compartilhar com o seu irmão, com a sua irmã, no seu trabalho, fora do seu trabalho, na rua, porque está acontecendo, as coisas estão acontecendo muito rápido, e Deus quer que nós venhamos a cumprir o nosso propósito aqui na terra. Talvez Deus coloque alguma pessoa dentro do seu lado, para você ajudar espiritualmente, e você fecha a boca. Talvez Deus coloque uma pessoa dentro do seu coração para você orar, e você não tem orado, não tem buscado por aquela vida. Você está parecendo um gafanhoto que está querendo comer somente do espiritual, e não está querendo compartilhar, como uma formiga. Porque cada um daquelas formigas consegue entender e compreender qual é o seu propósito dentro do formigueiro. Uma abelha consegue entender quem é o seu rei, sua rainha. Eles conseguem entender, então nós venhamos a falar, a entender como Jesus disse: olhem para a natureza, olhem para os passarinhos, que vocês vão tentar compreender aquilo que eu falo para vocês. Se vocês meditarem na minha palavra e olhar até mesmo para a natureza, vocês vão compreender aquilo que eu estou falando a vocês. Mas é interessante como nós tapamos os nossos ouvidos. É interessante como Deus vem falando ao nosso coração para orar por alguém, para compartilhar até mesmo o seu dinheiro com alguém, para que nós venhamos a compartilhar da palavra com alguém, e às vezes parece que nós estamos mais preocupados com nós mesmos, e Deus está falando: compartilha, compartilha, não seja uma geração de gafanhoto, um querendo comer o outro, somente pensando no seu próprio estômago, vivendo do propósito do seu próprio estômago. Compartilhe aquilo que eu tenho dado a vocês, espiritualmente, e a prosperidade financeira também. Eu não estou dizendo para você sair dando dinheiro para ninguém, não, mas aquilo que Deus colocar dentro do seu coração, faça, porque é Deus que está fazendo dentro do seu coração, para você compartilhar. O que é que está acontecendo com a tua igreja, Senhor? O que é que está acontecendo conosco? Se preocupando somente conosco, com nós, com o nosso próprio estômago, com a nossa própria mente, com aquilo que nós estamos aprendendo, até mesmo retendo até mesmo as bênçãos espirituais, sem compartilhar com o nosso irmão que está morrendo do nosso próprio lado. É interessante que a Bíblia nos diz que quando o povo se arrepender verdadeiramente, quando o povo rasgar não somente as suas vestes, e rasgar o seu coração diante de Deus, se deleitar diante de Deus, a Bíblia nos diz que as mulheres profetizarão, vai derramar o Espírito Santo e vai dar dons aos homens. Cadê as mulheres como Ruth? Cadê as mulheres como Débora? Cadê as mulheres que recebem de Jesus, de Deus, que ia nascer um homem, que era Jesus Cristo, que falou para Maria, que recebem a visão de Deus e profetizam? A Bíblia nos diz claramente que essa promessa teria nos nossos dias. Onde é que estão as Déboras? Onde é que estão as Ruths? Onde é que estão as Marias que profetiza em ossos secos e começa a restituição, a restaurar? O Espírito Santo vai ser derramado, mas Ele vai usar pessoas, Ele vai usar gente. Os velhos terão sonhos, assim como Caleb, com 85 anos, tinha um sonho de entrar na terra prometida e destruir o inimigo.
85 anos o homem tinha, e ele diz: já fazem 45 anos que Deus nos prometeu Canaã. Hoje eu estou com 85 anos, mas a força do meu braço é a mesma força que eu tenho de antigamente, quando eu tinha 40 anos de idade. Hoje eu tenho a mesma força e a mesma vontade, o mesmo sonho de entrar dentro de Canaã. Por que que Deus chamou Moisés? Porque não tinha um mais novo lá não. 80 anos de idade, é porque não tinha um mais novo lá com coragem. Por que que Deus chamou Abraão com 75 anos de idade? Então não fale que você é velho, porque Deus tem propósito dentro do seu coração. Deus tem propósito para você. Onde é que estão os nossos velhos, pessoas de mais idade? Não somente as mulheres, mas cadê os velhos? Os jovens terão visões. Os jovens terão visões, assim como Davi, que Saul se corrompeu o seu coração, corrompeu uma geração inteira, corrompeu o seu reinado, e Deus teve que chamar um jovem, ungir a sua cabeça e dizer: tu serás rei de Israel e vai levar o meu povo guiado pela vereda da justiça. Onde é que estão os jovens da nossa igreja? Onde é que estão os jovens? A Bíblia nos diz claramente que ia ser derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. Jovens como Samuel, para arrancar aquilo que Eli já tinha corrompido também. Onde é que estão os nossos Samuéis, que vai entender e compreender a vontade de Deus? Onde é que estão os nossos jovens que estão tendo a visão de Deus? O maior problema não era os 4 tipos de gafanhoto, nem a seca que assolou aquela terra, e nem mesmo o inimigo que estava vindo e eminente, como Nabucodonosor, Joel estava profetizando também. Mas o maior problema era a distância do povo de Deus, era a distância que o povo tinha até diante de Deus. O problema não era o gafanhoto, o problema não é a pandemia, o problema não é o comércio que está fechado, o problema não é a igreja que às vezes está fechada, o problema é a distância do povo de Deus até Deus. Há uma barreira. A Bíblia nos diz claramente que a sua mão não está encolhida e nem os seus olhos tampados para abençoar o seu povo. Mas há um povo que clama, e eu creio que esta noite, que se o meu povo se arrepender, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, Ele vai olhar para a nossa terra seca, Ele vai olhar para a pandemia, Ele vai olhar para as coisas que estão acontecendo, que nós sabemos que o financeiro do país não vai ser fácil, nós sabemos disso, mas Deus pode derramar, Deus pode derramar do teu Espírito Santo. E a Bíblia nos diz no livro de Joel que os agricultores ficavam perguntando: e a chuva no seu tempo certo? Não está chovendo, Senhor. Ele diz assim, que eu vou derramar a chuva no tempo e fora de tempo. E a chuva ali era uma representação do Espírito Santo, no tempo e fora de tempo, sobre toda a carne, para que nós venhamos a ter a visão de Deus, profetizar da parte de Deus, para que nós venhamos a ter sonhos da parte de Deus. Você acha que o sonho que José teve foi dele mesmo? Você acha que a direção que Deus deu para José era da mente dele? Você acha que ele mesmo, com a sua própria inteligência, com a sua própria sabedoria humana, ele conseguiria chegar ao reinado no Egito, a ser governador? Nunca, jamais, não teria como.
E Deus quer aniquilar a sabedoria humana. Deus quer colocar por terra a sabedoria humana e usar as coisas pequenas para confundir a grande. Usar aqueles que não são sábios para confundir aqueles que acham que são sábios. Deus quer usar cada um que aqui está. Deus quer me usar, mas que nós venhamos a se arrepender, a se humilhar diante da face do Senhor, e Ele vai derramar do Teu Espírito Santo, para que nós possamos sarar a terra, para que onde nós colocar a planta dos nossos pés seja abençoado, para onde nós colocarmos a planta das nossas mãos seja abençoado. Deus quer confundir a humanidade, mas Ele quer usar pessoas. Ele quer usar a sua igreja. Ele quer usar pessoas de caráter. Ele quer usar pessoas que odeiam a mentira. Ele quer usar pessoas que andam no seu caminho. Ele quer usar pessoas que vêm buscar a palavra para saber se é ou se não é, para discernir a vontade de Deus para a sua vida. Ele não quer usar pessoas como Saul, que faz conforme a sua própria cabeça, que vai lá, adora a Deus, exalta a Deus, glorifica a Deus, pergunta para o profeta, mas quando é na hora de aplicar, ele faz conforme o seu próprio mente, faz conforme a sua própria cabeça. O seu Deus é Ele mesmo, é o seu ventre. Será que nós não conseguimos entender isso? Que quando nós fazemos diferente daquilo que Deus falou, nós mesmos estamos sendo nossos deuses. Mas quando nós somos como Davi, segundo o coração de Deus, guiado, direcionado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, Ele vai nos dar vitória, Ele vai confundir o inimigo, Ele vai salvar a nossa família. Mas às vezes nós não entendemos, nós não compreendemos. Deus está enviando os gafanhotos, 1, 2, 3, e nós queremos semear novamente, e não conseguimos entender, nem compreender aquilo que Deus está falando, segundo as suas circunstâncias para nós mesmos. Nós estamos embebedecidos por aquilo que nós estamos vendo, mas o justo viverá pela fé, não por aquilo que ele vê, mas por visão. A Bíblia nos diz claramente, ou vive por fé, ou não é cristão. Nós devemos compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Voltemos a entender, a compreender a vontade do Espírito Santo para conosco, para que nós não sejamos como Saul, que está dentro da casa de Deus, que tem o reinado na sua mão, mas que Deus já o rejeitou há muito tempo. Ele só estava no reinado para ensinar um outro garoto que estava sendo treinado a cada dia, senão ele já tinha sido tirado. Nós devemos compreender a vontade de Deus para mim e para você, discernir, entender, compreender e aplicar com a sabedoria de Deus, não com a nossa. Sempre as coisas de Deus vão ser uma barreira tremenda para que nós venhamos a aplicar a nossa fé, não somente ter uma visão contemplativa daquilo que deu para nós, Deus deu para nós, mas que nós venhamos a furar a barreira de Jericó através da sabedoria de Deus. Vai ser uma barreira tremenda, mas se nós dermos 7 voltas em volta com a sabedoria de Deus, com a direção de Deus, com aquilo que Deus nos falou ao nosso coração, Jericó, as muralhas vão cair, vão cair, vão cair, e nós vamos adentrar dentro de Jericó e matar todos os inimigos, vamos repreender, vamos profetizar, mas segundo a vontade de Deus. Pode esses ossos secos reviverem, Senhor? Pode, mas quando nós se colocarmos diante de Deus, na presença de Deus, e profetizar segundo a vontade de Deus, mas os jovens também têm que profetizar, porque a Bíblia nos diz que o Espírito Santo ia ser derramado, e os jovens profetizariam, que nós íamos abrir a boca,
O que adianta ter a visão de Deus e muitas das vezes nós não abrimos a boca que Deus falou para abrir? Você acha que os ossos iam reviver se Ezequiel não tivesse profetizado? Pode, filho do homem, profetiza, filho do homem. Mas às vezes nós trancamos a nossa boca e achando que Deus tem que fazer todas as coisas. Você tem que profetizar diante dos ossos para ele reviver. Compreendamos a vontade de Deus e tenhamos a coragem que Deus fala que nós venhamos a ter. Coragem não é falta de medo, é encarar de frente aquilo que você tem medo, é vencer o seu medo, porque aí você vai estar confiando em Deus e não em você. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas a sua igreja vai fazer menção do nosso Deus. Labadagash, Enebede, Kamanash. Oh, igreja, venhamos entender, venhamos a compreender aquilo que Deus está falando conosco, as circunstâncias da nossa própria vida, para que nós sejamos completos diante da presença de Deus. O apóstolo Paulo ele orava constantemente pela igreja, para que eles viessem a ser completos, para que eles viessem a receber a palavra dentro do seu coração, compreender através do Espírito Santo e aplicar através do Espírito Santo. Que nós possamos o suportar, que nós possamos a suportar o rugido do inimigo, que nós possamos a suportar a todo instante o rugido do inimigo, porque ele vai rugindo, rugindo, rugindo na sua igreja. Mas a Bíblia nos diz que se nós resistimos, ele fugirá de nós. Sabe por que é que ele vai fugir? Porque o Espírito Santo é derramado do seu servo. E o inimigo não vai conseguir ficar perto daquilo que é luz, sendo que ele é trevas. Então Deus às vezes se afasta para ver se você vai resistir àquilo que o inimigo está tentando. E aí quando ele vê que o seu servo está resistindo, e somente com a sua própria carne ele não vai conseguir resistir, e Deus, na sua misericórdia, que dura para sempre, se derrama sobre nós, e o inimigo foge de nós. É isso que é a palavra, que nós venhamos a compreender aquilo que Deus fala ao nosso coração, a todo instante, a todo momento, para que nós venhamos a ver o inimigo, contemplar o inimigo fugindo de nós, porque a luz chegou até o nosso coração. Glorificado e exaltado é o seu nome, Senhor. Glorificado e exaltado é o seu nome. Vamos se colocar de pé, irmãos. Eu não sei nem que hora que o pastor nos deu, não sei se será 8, acho que é 8. Isso é uma promessa para mim e para você. Não que nós venhamos a entrar em um frenesi, não que nós venhamos a entrar em transe com o Espírito Santo, não. Mas que todos que aceitaram a Jesus serão selados com o Espírito Santo. Então que nós venhamos a rasgar não somente nossas vestes, mas venhamos a rasgar o nosso coração diante de Deus esta noite. Que nós venhamos a rasgar o nosso coração e começar a aplicar aquilo que Deus falou ao nosso coração. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra diz, Senhor meu Deus, que se o meu povo se humilhar, se arrepender, ó Pai querido, dos seus maus caminhos,
o Senhor, ó Pai querido, dos seus altos céus, papai, ouviria, meu Deus, o nosso clamor. É o clamor de quem não está somente rasgando a veste, é o clamor não é somente de alguém que está fazendo algum teatro, Senhor, meu Deus, mas é o clamor de alguém que está, papai querido, rasgando o nosso coração diante da tua presença, meu Senhor da glória e Deus eterno e Deus todo-poderoso. A tua promessa é, meu Senhor, que o Senhor derramaria do teu Espírito Santo, meu Senhor da glória, e sararia a nossa terra, Pai, Deus eterno e Deus todo-poderoso. Nós não podemos compreender por quanto tempo isso ainda vai durar, Senhor, mas a tua palavra diz, Senhor, meu Deus e meu Pai, que aqueles, ó Pai querido, que se derramam diante da tua presença, meu Senhor, o Senhor, papai querido, sara a terra, meu Deus, então sara, papai querido, o nosso Brasil, sara a América do Sul, meu Senhor, sara, papai querido, a América Latina, papai querido, meu Deus, sara, papai querido, a Europa, que é o berço, papai querido, do teu protestantismo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, sara a Ásia, papai, meu Deus, entra, papai querido, com providência, meu Senhor da glória. A tua palavra diz, meu Deus e meu Pai, que um justo, papai querido, a oração de um justo não pode tudo, mas pode, papai querido, que o Senhor, meu Deus e meu Pai, vai ouvir a oração de um justo, papai querido, Deus eterno, Deus todo-poderoso. Nós sabemos, papai querido, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, ainda que não possa tudo, papai querido, mas eu creio na tua poderosa palavra que diz que é muito, Senhor. Então aqui não tem somente um justo, aqui tem vários justos diante da tua presença, meu Senhor, desde a porta, papai querido, até o altar, são selados com o teu Espírito Santo, meu Senhor. E aqui tem vários justos, papai querido, orando, buscando, se arrependendo dos seus maus caminhos, ó Pai, ó meu Senhor da glória, porque todo instante, meu Senhor, nós pecamos diante de ti, papai querido. Então em nome de Jesus, ó Pai, até mesmo aqueles que são incompreensíveis diante da tua presença, meu Senhor, então em nome de Jesus, ó Pai querido, sara meu coração, sara o coração da tua igreja, meu Deus, lava, papai querido, em nome de Jesus, expurga, papai querido, toda angústia, meu Senhor, expurga, papai querido, porque a pandemia, meu Pai, em nome de Jesus, tem assolado muitas pessoas para a depressão. Então em nome de Jesus, ó Pai querido, expurga, papai querido, e o teu nome vai ser glorificado, porque a tua palavra diz em Joel, meu Senhor, que nós viemos ficar felizes, alegres, contentes, ó Pai querido, diante do teu Espírito Santo. Nós iríamos ficar contentes, papai querido, porque o teu Espírito Santo ia ser derramado, não porque a prosperidade vinha chegando, mas primeiro o seu Espírito Santo ia acalentar o nosso coração, nós íamos sentir a tua presença poderosa, Pai querido, e aí sim, meu Senhor, nós iríamos compreender porque o Senhor está nos dando prosperidade financeira. Então em nome de Jesus, ó Pai querido, fala-nos, ó Pai querido, não deixe de falar, meu Senhor. A tua palavra diz, papai querido, pode uma mãe esquecer de uma criança, o Senhor não esquece, ó Pai querido, de ninguém, de nenhum dos seus filhos. O Senhor tem até mesmo o nome tatuado deles nas suas mãos, ó Pai. O Senhor não esquece de nenhum dos teus filhos, nenhum das tuas filhas, ó Pai querido, todo instante, meu Senhor da glória, o Senhor lembra deles, porque está estampado diante das suas mãos. Então em nome de Jesus, ó Pai querido, o Senhor venha, papai querido, acalentando, abraçando aonde eu não consigo abraçar. Então em nome de Jesus, ó Pai querido, muitos, ó Pai querido, não podem abraçar até mesmo o seu filho diante dessa pandemia, mas o Senhor, ó Pai querido, que é mais importante do que um filho, é mais importante do que uma filha, é mais importante do que um pai, é mais importante do que uma mãe. Abraça, papai querido, agora a tua filha, abraça o teu filho, papai querido. Então em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, que nós venhamos a sair daqui, papai querido, cheio do teu Espírito Santo e da tua sabedoria, em nome de Jesus, amém e amém. As palmas louvam ao Senhor.